Olá, bom dia. Tudo bem, Adri? Olá, que alegria estar aqui com vocês e que honra ser a primeira desta série tão bacana. É Muito isso aí. jóia. Eu vou explicar um pouquinho o que que é essa série nova de vídeos. Pergunte para quem sabe, a primeira edição com a Adriane Werner. Essa série a gente abre para perguntas. Nós abrimos no nosso Instagram para que vocês perguntem para os nossos colunistas, para os nossos instrutores, para os nossos consultores, aquilo que vocês desejam saber deles. E aí a gente grava uma conversa sintetizando todas as perguntas e trazemos aqui as respostas para vocês. Essa série, ela acontece a cada 15 dias, então fiquem de olho lá no nosso Instagram, porque a cada 15 dias nós vamos ter uma pessoa nova para responder as perguntas de vocês. Bom, vamos lá então aqui com a Adri Opa! Werner. A gente, eu montei aqui, a adressa é para ser uma conversa rápida, né? Uhum. E antes de começar, eu queria fazer algumas perguntas para as pessoas saberem quem é a Adri Werner. Opa, E vamos Adri, lá. você topa fazer um ping-pong? Posso Vamos fazer lá, vamos algumas lá. perguntas rápidas e você responde? Vamos Vamos que lá. vamos. Seu nome. Adriane Werner. Era para eu ter nome composto, mas o meu pai esqueceu de registrar como Adriane Regina. Fiquei sendo, desde que nasci, Adriane Werner. Hoje eu agradeço. Quando eu era criança, eu queria ter nome composto. Profissão. Eu sou jornalista, professora, mentora, mas sempre jornalista. Qual a sua formação? Eu sou jornalista por formação, tenho especialização em planejamento e qualidade em comunicação e mestrado em administração. Adri, conta pra gente uma experiência profissional que te marcou. Como eu faço trabalhos muito diferentes uns dos outros, né? São muitas experiências marcantes mesmo. Da época de jornalismo, hard news, trabalhando em veículos de comunicação, eu tive a oportunidade de entrevistar pessoas que me marcaram muito. Grandes líderes comunitários, religiosos, grandes artistas, celebridades. Então, isso sempre são experiências marcantes. Hoje em dia, o meu foco principal são os treinamentos em comunicação. E aí é muito marcante a gente ver rapidamente a evolução da pessoa. Rapidamente a gente perceber o quanto ela se destrava, o quanto eu digo assim, o quanto ela desabrocha para o mundo a partir da descoberta da sua potencialidade de comunicação. Muito gratificante deve ser, Adri. Ah, sensacional. O que você faz de melhor no seu trabalho? Eu acredito que é exatamente isso, é dar aquele empurrãozinho, aquela dica, às vezes são dicas muito simples que fazem com que a pessoa consiga acreditar mais no seu potencial de comunicador e ter voz no mundo. Eu sempre digo que a minha missão é ajudar pessoas e organizações a se conectarem por meio da comunicação. Família. É o pilar de tudo. Não é? Eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe. Eu não moro com ela, mas eu praticamente moro com ela. Eu a vejo todos os dias. Ela é meu braço direito, ajuda muito a cuidar da minha filha pequena. E eu tenho duas filhas maravilhosas. Eu digo que eu tenho duas filhas únicas, porque elas têm 20 anos de intervalo, 20 anos de diferença entre as duas. A mais velha tem 26 anos, já é casada, tem a vidinha dela. E também somos muito ligadas, moramos perto. E tem a pequenininha, que é a minha temporã, e a Beatriz tem 6 aninhos. Então, Paula, Beatriz e Domi são o meu núcleo familiar. Que delícia. Adri, o que você faz quando descansa? Ai, carrego pedra. Porque descansar é uma coisa que eu preciso aprender, Letícia. Eu preciso aprender a descansar. Eu faço exercícios físicos, eu, vez por outra, durmo um pouquinho mais, mas eu sou daquelas que dormem muito pouco e eu gosto muito de trabalhar. Então, meu pai dizia isso, talvez tenha ficado incutido na minha cabeça desde criança. Ele dizia assim: quem corre por gosto não sente cansaço. Então, eu descanso carregando pedra. Ligada no 220, Adri. Pois é. Adri, conta pra gente o medo. Medo. Bom, eu sou capricorniana. Então, capricorniano é aquele muito pé no chão, dizem, e eu me identifico muito quando dizem isso do capricorniano.
Um medo seria não conseguir dar o conforto e a segurança para minha mãe e para as minhas duas filhas. Esse seria um medo. Mas eu sou muito destemida, viu? Sou muito destemida, sou muito corajosa. Diz que a coragem só nasce quando a gente tem o medo, né? Então, Quando se tem enfrenta medo, o vai medo. com medo mesmo. É isso aí. E agora, por último, um sonho ou vontade que você tenha no momento? No momento, tem tudo a ver com a Brain no meu sonho, porque eu tenho planejado para este ano me mudar de casa. Eu me acostumei a morar em casas muito grandes sempre, e há 2 anos eu me mudei para um sobrado pequeno. E eu gosto e tudo, mas eu gostaria de um lugar assim que tivesse um pouquinho mais de espaço para Beatriz. Então, eu tenho namorado algumas ideias, tenho pensado nisso. Legal. Espero que tenha dado para o pessoal conhecer um pouquinho mais da Adriane Werner de uma forma rápida, né? Adri, nós recebemos aqui algumas perguntas bastante interessantes, né? E vamos lá perguntar para quem sabe, né? É claro que o tema principal é comunicação, né? E a gente escolheu começar com você, não à toa essa série, porque eu acredito muito que uma das coisas mais importantes, uma das características mais importantes que nós temos como profissionais é saber nos comunicar bem, né? Passar bem uma mensagem, receber bem uma mensagem. Uma coisa que as pessoas têm, no geral, muita dificuldade é um nervosismo natural antes de fazer uma apresentação, de mostrar algum trabalho. E aí vem aqui a pergunta da minha xará, Letícia. Adri, alguma dica para diminuir o nervosismo antes das apresentações? Tenho sim, eu tenho 3 dicas e que funcionam muito bem. Infelizmente, dizem que é um dos maiores medos do ser humano essa exposição, esse falar em público. E é o medo do julgamento, é aquele medo do não pertencimento, do não ser aceito pelo grupo, que tem razões lá na pré-história, porque lá na época das cavernas, você não ser aceito pelo seu grupo significava verdadeiramente uma sentença de morte. Então, todos nós carregamos um pouco desse medo dentro da gente. E como você mesma disse ainda há pouco, se tem medo, vai com medo mesmo. Então, eu pensei aqui em 3 dicas bem importantes que nos ajudam muito a desenvolver essa segurança da exposição, do estar na frente de um público. A primeira delas, sem sombra de dúvida, esteja muito bem preparado. Eu sempre digo para os meus alunos que a oratória não é uma arte e uma técnica difícil, mas é trabalhosa. A gente precisa se dedicar para se comunicar bem. Então, prepare o que você tem a falar. Fale sobre assuntos que você conheça. Planeje o que você quer apresentar para o seu público. Quando nós temos essa segurança no conteúdo, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente já fica muito mais à vontade, porque a gente sabe que tem segurança, que vai apresentar quase que um filhinho nosso, porque aquele conteúdo é muito nosso. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica tem muito a ver com o autoconhecimento corporal. Quando nós estamos nervosos, a pulsação acelera, a respiração fica curta, aquela sensação de que o coração quer sair pela boca. Então, nós também devemos nos habituar a trabalhar a nossa respiração. Digo muito brincando assim, não esqueça de respirar, porque no dia a dia a gente esquece de respirar. A gente respira desse tamaninho. Então, quando a gente consegue diminuir o ritmo da respiração, inspiração, expiração, a gente baixa a pulsação. E aí baixa o nervosismo também. E a terceira dica é uma coisa que os psicólogos chamam de visualização, que é fazer uma meditação mesmo. Pode ser na noite anterior à sua apresentação, pode ser uma horinha antes da sua apresentação, que é aquele velho conselho de mãe: fique quietinho num canto, respire fundo e conte até 10. Então, a gente estar num cantinho mais silencioso, conseguir se concentrar, baixar a pulsação, baixar a respiração e visualizar aquele momento. Eu conto sempre uma história de quando eu era repórter, eu fui fazer uma matéria num aulão pré-vestibular. E quando eu cheguei para fazer a matéria, aquela turma de 300, 400 pessoas estavam justamente tendo uma vivência com um psicólogo que dizia para os alunos: feche seus olhos, imagine que você está entrando na sala de prova, você está procurando a carteira que tem o seu nome,
você senta, você recebe a sua prova, agora você vai ler todas as questões e só depois disso você começa a responder as mais fáceis. E depois eu perguntei para ele, mas por que fazer isso? Isso funciona mesmo? E ele me respondeu o seguinte: funciona pelo seguinte. No dia da prova, quando eles vivenciarem de verdade aquela situação, eles já terão vivenciado, então já não vai ser uma surpresa. A gente pode trazer isso muito para o falar em público, visualizar antes. Então concentre-se, faça uma meditação, imagine-se lá naquele palco ou à frente daquele público e, claro, imagine tudo dando certo. Faça bons pensamentos para aquele momento, porque aí você já vai ter vivenciado e isso ajuda muito na nossa autoconfiança. E eu acho que uma outra coisa, Adri, é se expor mesmo, é fazer, enfrentar o medo, né? Porque a A experiência é a experiência... nossa melhor prática. Eu sempre digo isso também. A experiência é a nossa melhor prática. A nossa próxima apresentação sempre vai ser melhor do que a anterior. Nós sempre temos algo a melhorar, ainda bem. Imagina se a gente já dissesse, já estou perfeita. Nunca vamos estar perfeitos, né? Então a gente sempre pode melhorar e isso é ótimo. Então, é adquirir essa experiência. Não deixar Desafiar. que o nervosismo evite que a gente faça, né? Exatamente, é fazer. Primeiro você vai fazer, depois você vai fazer melhor, e depois vai fazer cada vez melhor. Daqui a pouquinho você vai estar muito bom. Boas dicas, Adri. Então, respirar, se preparar Planejar, se e preparar, se acalmar. visualizar, exato. É isso aí, ótimo. Tem agora uma pergunta da Amanda. Tem a ver com vídeos. Né? Opa! A pergunta dela é a seguinte: como transmitir naturalidade ao gravar vídeos que têm um roteiro pré-definido a ser seguido? Muitas pessoas têm dificuldade, até nem sabem que tem essa dificuldade, em apresentar um roteiro se ele tiver que ser lido. Então a gente perde muito, quase todos nós, mas a maioria perde muito a naturalidade se precisar ler frase após frase. Eu já tive, por exemplo, a oportunidade de treinar professores para o EAD e tinha alguns colegas professores que chegavam e diziam assim: eu vou escrever todo o meu roteiro no teleprompter. E aí, quando chegava para gravar na câmera, começava a falar assim, a ler todas as frases. E aí perde muito a naturalidade. Então, treine, se for preciso fazer o texto lido mesmo, mas eu sempre acho que é melhor nós fazermos o nosso roteiro com tópicos, com palavras-chave. E aí você vai treinar também, primeiro mentalmente, depois vai ensaiar propriamente dito, mas a partir daqueles tópicos, porque aí as suas frases vão fluir com muito mais naturalidade. E aí você vai, de fato, conversar. Isso para vídeo funciona muito bem. E aí tem todas aquelas outras dicas, né? De procurar um cenário que diga alguma coisa, que não seja muito poluído, mas que não seja tão neutro assim também. De procurar sempre olhar para o buraquinho da câmera, porque isso dá mais intimidade. A gente conversa diretamente com a pessoa que está lá nos assistindo. E, claro, se for um vídeo de conversa como o nosso, por exemplo, tentar sempre perceber e até perguntar antes de iniciar a gravação. Quando eu olho para cá, eu estou olhando para você na sua gravação? Lembra que a gente conversou sobre isso um pouquinho antes de conversar? Porque às vezes acontece de a minha tela estar diferente da sua, e aí eu vou olhar para você e eu olho para cá. E aí lá na gravação vai ficar completamente torto. Então, sempre se certificar desses detalhes que dão toda a diferença. E mais uma vez aquilo que você disse, a experiência é a melhor escola. Então, grave, apague, grave de novo. Não tenha medo de falar para um aparelho, porque parece que é uma coisa tão fria a gente ter que falar para um celular, ter que falar para um notebook, para uma câmera, em vez de conversar com as pessoas. Então, não imagine que você está falando para um aparelho, imagine a pessoa que está lá do outro lado, seja numa live ou seja numa gravação, porque na gravação também vai ter a pessoa que está lá do outro lado, só que ela vai assistir depois. Eu tive uma cliente que dizia assim que cada vez que ela ia gravar um vídeo, ela precisava de alguém que ficasse atrás da câmera ou atrás do celular, fazendo assim, ó, para ela. Porque ela precisava da interação, ela precisava saber que tinha alguém prestando atenção no que ela estava dizendo. Então, se for o caso, peça para alguém te ajudar nessa empreitada também. Isso tudo dá mais naturalidade. Nem sempre é fácil falar com a câmera, né, Adri? A gente que grava cursos EAD, acompanha, as pessoas têm dificuldade mesmo. A gente grava cursos com professores que em sala de aula são, assim, super experientes e que chegam com a câmera, elas têm dificuldade, né? Então, Porque é no tão olho fácil assim. no presencial,
tem a interação, você percebe a reação das pessoas, você pode lançar perguntas, você pode dizer, aí, Letícia, tá entendendo o que eu estou falando até agora e tal. E em uma gravação de vídeo, por exemplo, já não tem essa interação. Então, isso tudo tem que ser pensado, tem que ser imaginado. Quantas pessoas chegam a ter essa desenvoltura? Eu assisto muitos vídeos de YouTube. Quantos YouTubers escolados fazem isso, né? Estão ali no meio da gravação e, olha, inclusive se você tiver alguma dúvida sobre isso, deixa a sua dúvida aqui nos comentários. Se você quiser fazer uma pergunta, faz sua pergunta aqui nos comentários. Isso tudo provoca interação e dá naturalidade, mesmo que seja uma interação posterior, né? Assíncrona, como a gente diz na linguagem do EAD. Eu vou aproveitar um pouquinho aqui. Tem um artigo que você escreveu para a Brain que fala sobre autoestima, né? E eu acho que uma parte da naturalidade que tem aqui, né, dessa pergunta, naturalidade, é importante você respeitar o seu estilo, né, Adri? O ser natural é respeitar o seu estilo, não é querer fazer igual a outra pessoa, né? Não vai ficar natural isso, né? Muitos de nós, principalmente no início de carreira, é normal que nós tenhamos algum ídolo, que nós pensemos, né? Por exemplo, imagina eu quero apresentar jornal como William Bonner, mas se eu começar a falar muito como William Bonner, eu jamais vou ser Adriane Werner. Então, sempre procurar esse autoconhecimento, qual é o meu jeito, qual é o meu estilo. Sempre digo que nenhuma técnica deve se sobrepor ao nosso jeito, ao nosso estilo. Então, em primeiro lugar, é conhecer qual é esse estilo. Eu cito muito o exemplo de palestras do Bernardinho. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir o Bernardinho fazendo palestra. O Bernardinho do vôlei. Mas o Bernardinho em palco é igualzinho ao Bernardinho em quadra. Ele anda para lá e para cá, ele fala muito rápido, ele gesticula grande, coisa e tal. E uma vez eu apresentei um evento que tinha uma palestra dele, e eu fiquei olhando, o primeiro pensamento foi assim, nossa, ele faz tudo errado. Tudo diferente do que eu ensino nos meus cursos. E aí, ao mesmo tempo, eu falei, Adriane, acorda. Se ele não falasse assim, não seria o Bernardinho. Você imagina o Bernardinho sereno no palco, dizendo, o vôlei tem muito a nos ensinar sobre trabalho em equipe, porque o trabalho em equipe e tal... Não seria o Bernardinho, ele tem que ter aquele jeito fervido. Então, a gente precisa saber qual é o nosso estilo. Por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas falam muito rápido e trazem muito essa dúvida, inclusive, para mim. Eu falo muito rápido, como lidar com isso? Eu digo, é mais agradável nós ouvirmos alguém que fala um pouquinho mais rápido do que a média, do que alguém que corre o risco de ser monótono. Então, se você fala muito rápido, não precisa pisar no freio, é aliviar o pé do acelerador para não prejudicar a sua dicção, para que você consiga saborear bem as palavras e, claro, para não passar uma imagem de ansiedade, a imagem de quem está falando com pressa porque quer terminar rápido. Então, não é exatamente a velocidade o problema. A velocidade transmite energia, vivacidade. O problema é quando a gente começa a atropelar palavras por causa disso ou passar essa imagem para as pessoas. Legal. Vamos para a próxima? Vamos lá. Tem um curso que você deu na eBrain que fala sobre storytelling, ou seja, contação de histórias. E essa pergunta é do Rafael, e a pergunta dele é a seguinte: como posso utilizar histórias na minha oratória? O tempo todo. A gente sempre destaca que uma boa apresentação deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente ganha a atenção das pessoas na introdução, a gente apresenta todas as nossas informações e argumentos no desenvolvimento e a gente precisa fazer um desfecho, uma amarração final. A história vale para esses 3 momentos. A história, eu sempre digo que é a ferramenta didática mais poderosa que a gente tem. E todos nós podemos contar histórias. Às vezes você não tem um vídeo para apresentar, às vezes você não pode usar um PowerPoint bacana, um Prezi, um Flash ou outras ferramentas, mas você pode contar histórias. E contar histórias nos ajuda. Aquilo que a gente em comunicação chama de processo de identificação. Quando você conta uma boa história, a pessoa se projeta para dentro do seu universo. Então, ela se sente parte. É como quando a gente vai ao cinema e sai do filme tão impactado que por vários dias aquela história vem à sua mente, vem ao seu coração de novo. A história tem este poder. A comunicação normalmente passeia por 3 objetivos: informação, persuasão e entretenimento. A história nos ajuda nesses 3. Se eu tenho informações difíceis, por exemplo, para transmitir, a história me ajuda a traduzir essas informações. Se
se eu quero que a pessoa vote em mim, se eu quero que a pessoa compre o meu produto, eu preciso de uma fala persuasiva. Se eu contar uma história, eu vou desenvolver um raciocínio lógico que vai fazer com que a pessoa chegue àquela conclusão que eu quero que ela chegue. E entretenimento, história é entretenimento. Né? A gente vê, por exemplo, na escola, eu e você temos filhos pequenos. O momento de sair daquela rotina mais pesada da escola é quando a professora diz assim, então agora todo mundo senta quietinho que eu vou contar uma história. Ora, as crianças adoram e chegam em casa contando para a gente qual foi a história que a prof contou. Então, na vida adulta, isso permanece. Todos nós temos um pezinho no lúdico, uma necessidade de fantasiar. E essas histórias, às vezes, podem ser até histórias infantis. É a história da pedra que fala, a história do bichinho que fala. Mas elas sempre têm uma lição, como a gente dizia para as crianças, moral da história. Elas sempre nos ensinam algo. Então, é sensacional nós contarmos histórias para todos os objetivos da nossa comunicação. Você sabe que me fez lembrar agora, Adri? No aniversário de 1 ano do meu filho, a gente resolveu fazer uma festa em casa, mais íntima, né, para a família. E aí não tinha, né, o que tem nesses buffets infantis de 1000 escorregadores e atrações. E aí uma ideia que a gente teve foi contratar um contador de histórias, porque as crianças gostam. E eu vejo as fotos do aniversário hoje e eu acho engraçadíssimo, porque tem as crianças sentadinhas na frente, mas tem todos os adultos com olhos deste tamanho, ouvindo as histórias infantis com a maior atenção do mundo. Tenho certeza que sim. Então, foi muito legal. Realmente, assim, história é uma coisa que atrai muito as pessoas. E a gente sempre tem algum sentimento, alguma história, alguma coisa para contar que lembre aquele momento, né? Ou que passe aquela mensagem. É muito legal. Visto que na nossa conversa, quantas histórias já surgiram? Aqueles exemplos práticos do dia a dia. Então, a gente vai falar sobre estilo pessoal. Contei a história do Bernardinho. Vai falar sobre outra coisa. Eu tive um cliente que fazia assim, assim. Contei da cliente que precisava de alguém atrás da câmera. Tudo isso é contar histórias. E a gente faz isso muito naturalmente. E nem percebe. Quando a gente traz para o processo consciente, isso é ótimo. Porque aí a gente consegue colocar até no próprio planejamento. Bacana que neste momento eu posso contar aquela história. Isso é ótimo. É verdade. E fica a dica aqui, né, Adri, do curso, que é ótimo. Opa, por favor, façam lá o curso. Eu adorei fazer, então eu acredito que as pessoas também adorem assistir. Realmente fica a dica. Pergunta do Gustavo. Quais elementos da comunicação não verbal devemos nos atentar em reuniões online? O que nós estamos vivendo hoje de reuniões online é uma coisa louca, né, Adri? E, assim, a nossa capacidade natural é no ambiente físico, né? A gente faz uma leitura muito rápida no ambiente físico, a gente sabe se a pessoa olhou para o lado, se ela se mexeu, sente a energia, e isso fica mais difícil mesmo no vídeo. Eu entendo aqui a dúvida do Gustavo, né? Então, parece que a gente fica mais durão. Parece que a gente fica mais durão. Então, a grande intenção, o grande objetivo é trazer aquela naturalidade do presencial para o online também. E lembrar que tudo faz parte da linguagem não verbal. Então, o ambiente faz parte da linguagem não verbal, a iluminação do momento faz parte da linguagem não verbal, porque tudo isso comunica. Tudo isso pode ser ruído ou pode ajudar na comunicação. Então, por exemplo, eu falei agora há pouco sobre ter um ambiente que diga alguma coisa. Tanto eu quanto você estamos na sala das nossas casas, né? Até comentamos, nós duas com porta no fundo e tal. Então, poxa, não é um ambiente de escritório e tal, mas não é aquele ambiente neutrão, né? Tem muitos até professores de oratória que dizem, faça vídeo numa parede branca. Eu sou contra, porque a parede branca não diz nada. Tanto faz eu estar aqui como estar lá. Eu acho que o ambiente precisa dizer alguma coisa. Então, ter um ambiente que não polua, né? Por exemplo, algo que seja intermitente aqui do lado, uma frase que a pessoa vai querer ficar lendo a frase em vez de prestar atenção no que a gente está dizendo. Então, cuidar um pouquinho com isso. O nosso vestuário também faz parte da linguagem não verbal. Então, tem toda a psicodinâmica das cores, as cores dizem algo. Por exemplo, cuidar para você não estar com a cor do seu concorrente. Já me aconteceu de dar uma consultoria numa empresa
que a marca era laranja e a marca da principal concorrente era vermelha. E era uma concessionária. E o dono daquela concessionária colocou o uniforme dos seus colaboradores vermelho, que era a cor do concorrente. Então, era isso na cabeça do cliente, vira um nó. Quando a gente está aqui no ambiente transformando os nossos ambientes em ambientes corporativos, então a mesma coisa a gente deve pensar. As cores, as estampas dizem muito, né? Se eu estou com uma roupa, hoje, por exemplo, eu estou com uma roupa estampada. Ela não é gritantemente estampada, e até quase não está aparecendo, porque estou aparecendo só do ombro para cima. Você está com uma cor lisa, é muito com mais verde da Brain hoje. Olha aí, ó, olha aí, a linguagem subliminar. Então, isso tudo diz muito. Né? Saber qual é a cor que fica melhor, que não fique. Estampas muito miúdas, por exemplo, não são adequadas, porque elas embaralham. Listras e xadrez ficam tremendo assim no vídeo, então também não são adequados. Mas isso tudo assim é um detalhamento, é um detalhezinho que se torna importante somado com todo o restante. Né? Se tiver várias pessoas na reunião, isso vai ficando menos importante, porque a nossa imagem vai ficando menorzinha. Mas é tudo detalhe importante para a gente conseguir lapidar bem a nossa comunicação, porque tudo isso é comunicação. E aí a nossa linguagem corporal. De novo, trazer a naturalidade do presencial para o online. Aqui, o nosso foco, normalmente, o enquadramento é muito mais fechadinho. Então, se eu tenho o hábito de falar gesticulando demais, isso não vai aparecer muito, ou talvez até polua, se eu fizer muito aqui, né, na frente da câmera, vai poluir muito a minha comunicação. Então, a ideia é ter poucos gestos e gestos que me ajudem na comunicação. Poucos gestos e gestos significativos. Por exemplo, se eu vou numerar várias coisas, é natural que eu faça isso no meu gestual. Né? Se eu vou falar de algo maior, o meu gesto vai ser maior. Se eu vou falar de algo pequenininho, até o volume da voz diminui. Isso tudo é trazer essa naturalidade. E, claro, o principal, já que o foco, já que o enquadramento é tão fechadinho, é nós termos muita naturalidade no semblante. É nós lembrarmos que os nossos olhos dizem muito, o movimento da nossa sobrancelha diz muito, o movimento labial, que hoje em dia com as máscaras está tão prejudicado, né? Mas quando nós fazemos de home office, nós podemos estar sem a máscara. Então, abrir bem a boca para pronunciar bem as palavras, ter vivacidade, expressividade no olhar. Quando nós estamos nervosos, nós não percebemos, mas nós piscamos mais rapidamente e mexemos mais a sobrancelha. Então, é trazer naturalidade. Não querer fazer caras e bocas, porque aí não vai ficar natural, vai ficar forçado, vai ficar, né, assim, mais... Adri, eu queria trazer aqui uma situação que ela é chatíssima e tenho certeza que acontece com todo mundo, que é a tecnologia falhar. Nós mesmos fizemos uma live, certo, Adri? Está lembrada? Menina, que desespero. E foi culpa minha, porque a minha bateria do celular acabou. Mas são coisas que acontecem, né? E acontecem em reuniões, em entrevistas, em lives, né? Então, assim, como lidar com isso, Adri? Primeiro, assim, até fazendo um meia-culpa sobre aquele dia, a gente tem que fazer de tudo para que isso não aconteça. Né? Então, eu cheguei em cima da hora naquele dia, não faça isso, chegue com antecedência, veja como é que está a qualidade do seu sinal. Às vezes, por exemplo, já me aconteceu várias vezes nesse período de tantas lives e tantas reuniões remotas, já me aconteceu muitas vezes de Wi-Fi da minha casa não estar bom e eu precisar conectar, rotear o celular. Outra coisa que me aconteceu no desespero, eu estava dando uma aula, 8 horas de aula. Imagine bumbum quadrado, né? 8 horas de aula sentadinha aqui. Quando foi 5h15, a aula terminava às 5h30 da tarde. 5h15 deu um temporal em Curitiba, só que os meus alunos eram todos da região de Maringá. Então, eles não tinham nada a ver com o temporal. Deu um temporal em Curitiba, a luz acabou na minha casa, caiu o sinal de internet. O que eu tive que fazer? Voando, correndo. Primeiro, rotear o sinal do notebook para pegar o Wi-Fi, para pegar o 4G do celular e ligar a lanterna do celular e colocar num tripézinho para me iluminar. E assim eu consegui terminar minha aula. Foi assim, coisa de talvez menos de 1 minuto que eu fiquei fora do ar. Eles perceberam que caiu e tal, e logo já voltei e consegui terminar a aula. Então, no aperto, a gente também aprende a usar mais a criatividade.
alguma coisa me iluminou naquele momento que eu tive essa ideia, porque senão a gente ia ficar desesperado lá, e agora? Caiu, eu não vou poder me despedir dos meus alunos, caiu, que pena. Não, vamos, né, vamos atrás de uma solução. A gente precisa ser muito ágil nesse pensamento do que fazer naquele momento, né? E saber, assim, que de vez por outra vai acontecer. Então, não se desespere se isso acontecer. Isso já acontecia lá no presencial também. Engraçado que a gente fala do presencial como passado, né? Mas isso já acontecia lá no presencial também. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação e por algum motivo o seu PowerPoint não abre. A gente primeiro precisa tentar se cercar de todas as possibilidades para que não aconteça esse problema. Então, você vai enviar uma cópia para o seu e-mail, você vai enviar uma cópia para a empresa onde você vai fazer a sua apresentação, você vai ter um pendrive ou ai, me fugiu o nome daquele maiorzinho assim, como é que chama? HD externo, para você salvar seu arquivo, vai levar no seu notebook, mas por algum motivo naquela hora ele não vai rodar. Acabou a sua apresentação? Não, você tem que estar preparado para falar sem também. Então, a mesma coisa nessas situações todas, nesses imprevistos que acontecem muito no nosso dia a dia digital. Eu acabei de escrever um capítulo de um livro, que o livro chama-se Do Outro Lado da Máscara, O Outro Lado da Máscara. Então, seis colegas, né? Porque tem duas que fizeram um capítulo em conjunto. Nós fizemos 5 capítulos de um livro falando sobre a comunicação nesses novos tempos. E o meu capítulo chama-se Novos Palcos, Novos Oradores, em que eu estou falando justamente sobre isso, reuniões remotas, trabalho em home office, como gravar vídeos, como fazer lives. E a gente precisa estar preparado justamente para esses imprevistos todos, né? Uma das coisas que eu mais gostei de falar lá nesse capítulo foi sobre as gafes fofas e outras gafes não tão fofas assim. Então, por exemplo, é bacana se um gato passar aqui na minha frente, o rabinho do gato encostar o meu nariz, se o meu gato insistir em participar. A minha filha, por exemplo, em quase todas as minhas lives, ela fica meio de olhozinho assim, e ela já sabe um momento de baixa, né, um momento de sessão pipoca, em que ela vem e diz, posso dar um oi para os seus amigos? Pode. Ela vem, dá um oi na reunião, dá um oi, até em aula minha ela já deu oi. Então, isso daí está tudo no campo das gafes fofas. Agora, quantos exemplos nós tivemos em todo esse período aí de gafes nem um pouco fofas, não é? De pessoas que deixam escapar palavrão, de pessoas que esquecem que estão ao vivo, empresário numa reunião com o presidente da República. Ficou com o celular ligado, com a câmera ligada, e foi indo com o celular e foi para o banheiro, tirou a roupa e entrou no banho. Ele deve ter pensado assim, eu vou deixar ligado para eu continuar escutando o que eles estão discutindo. Mas estava no ar, estava em cena, né? Então, ter essa consciência de que nós estamos sempre em cena. Evitar as gafes não fofas. As gafes fofas é bom a gente evitar também, mas não chegam a configurar um problema, né? Elas são fofas. Gostei da classificação, Adri. Fofas e não fofas. Ai. As extremamente constrangedoras. Tem uma pergunta do Carlos, que é uma pergunta cabeluda. Ai. Alguma dica para se transmitir uma mensagem para quem não quer ouvir? Isso é realmente uma das coisas que acontece e é uma das coisas mais difíceis mesmo em comunicação. É o tal do dar murro em ponta de faca. Né? Quantos professores vivem isso no seu dia a dia? Estão ali explicando um conteúdo importante e não conseguem fazer com que o grupo queira receber aquelas informações. A gente questiona muito, por exemplo, lá atrás, né, quando eu comecei a dar aula em faculdade, a gente falava muito assim, como é que um aluno de vestibular de cursinho é tão motivado e como é que um aluno de faculdade é tão desmotivado? Não enxerga a importância. Poxa, foi ele que escolheu aquele curso, ele está ali, já é adulto, já sabe o que quer da vida, por que ele não se interessa em receber aquele conteúdo? E aí tinha a questão do estresse, né? O estudante do vestibular tem a pressão do vestibular, agora nem tem mais, né? Agora é o Enem, mas tem a pressão do Enem. E o professor de cursinho desenvolve outras habilidades de comunicação, e aí a gente pode pegar como dica mesmo, como lição para a gente essas coisas que eles fazem. Alguns professores de cursinho viram até mico de circo, né? Plantam bananeira, e inventam musiquinha, e contam piadas de preferência, né? Cada vez mais nesse mundo tão patrulhador que a gente vive, piadas não preconceituosas, não constrangedoras e assim por diante. Mas esses professores acabam desenvolvendo essas habilidades de conseguir
fazer com que a pessoa preste atenção. Eu acredito muito em uma coisa para isso: buscar pontos de conexão, sabe? Então, eu vou falar com o jovem, pega o professor de cursinho usa a linguagem do jovem, às vezes é um sessentão que está lá falando, tá ligado, e sem ficar caricato, sem ficar ridículo, porque se eu chegar aqui para você e dizer tá ligado, não tem a ver comigo, não é meu estilo, não vai colar. Né? Então, dentro do nosso estilo, buscar pontos de conexão, falar a linguagem que a pessoa vai conseguir compreender. Claro, de repente até uma história de novo, Adri? A história funciona muito para isso. Por exemplo, tenho certeza que vocês já viveram uma situação assim, e aí conta a história. Ser sedutor na forma de se pronunciar, na forma de contar, às vezes até criar um suspense, mas sempre a partir deste ponto de conexão. Então, o que é que nós temos de interface? O que é que nós temos que vai ressoar com você? Isso funciona muito para a comunicação. Isso tem a ver, por exemplo, com mostrar a importância daquilo que você tem a apresentar. Né? Eu lembro de uma vez, aconteceu lá em Porto Alegre, fui dar um treinamento, e era em company, então eram as pessoas todas de uma mesma empresa, e foi a única vez em 20 anos aí de experiência com treinamentos em comunicação, única vez que um rapaz falou assim: eu só estou nesse treinamento porque eu sou obrigado a estar aqui, porque minha empresa me obrigou, mas eu não preciso disso no meu dia a dia. Ora, vamos pensar quem é que não precisa desenvolver suas habilidades de comunicação para o seu dia a dia. Você pode não precisar falar para uma plateia, mas o tempo todo a gente se comunica. E eu até tentei usar isso como argumento, né? Então, olha, a gente se comunica o tempo todo, desde bebezinho. Você se comunica com a sua equipe, com seus liderados, com seus líderes, com seu chefe. O tempo todo a gente se comunica. Até quando a gente chega em casa, a gente se comunica com a família, com o seu companheiro, com a sua companheira. Então, comunicação é a nossa vida, é 100% do nosso tempo. Nós somos o ser mais relacional do planeta. E as nossas relações se dão por meio da comunicação. Né? Então, é mostrar o que tem de importante naquilo que você vai apresentar para despertar na pessoa o interesse. E é bem importante a gente destacar o seguinte: a gente conquista ou não conquista a atenção das pessoas no início da nossa apresentação. Aquela velha máxima que diz: a primeira impressão é a que fica. Então, tudo que a gente conseguir empreender de esforços para causar uma boa primeira impressão nos ajuda muito a conquistar a atenção das pessoas. Ótimo, obrigada. Vamos lá. Para a gente terminar a nossa conversa, aí uma pergunta nossa mesmo, que eu queria que você deixasse aqui 3 dicas para quem quer melhorar a sua comunicação. Ou seja, né, melhorar a sua forma de transmitir as ideias mais claramente. Em primeiro lugar, saiba que você é capaz. Se você tem o seu corpo, se você tem a sua voz, você já é muito capaz, você já é comunicador. Se você não tem a habilidade da fala, por exemplo, se você é mudo, nasceu com alguma deficiência, você tem outras habilidades de comunicação. Tudo na gente comunica, né? O olhar comunica, o gestual comunica, como eu disse ainda há pouco, até a roupa comunica. Então, você já é um comunicador. Acredite nisso. Segundo lugar, saiba que não é difícil, mas é trabalhoso. Então, às vezes a gente diz: eu quero ser um grande comunicador, mas não faz nada para isso. A gente precisa, sim, se preparar, não só em termos de conteúdo, mas também, né? Então, conhecer bem os assuntos que a gente vai se aventurar a abordar, conhecer bem, planejar com aquela ideia de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, saber bem do assunto, mas também se preparar psicologicamente e fisicamente. O preparo físico e o preparo emocional são fundamentais para uma boa comunicação. Então, aquilo tudo que a gente falava, a base está na respiração. A respiração nos ajuda a ter controle emocional, nos ajuda a ter saúde vocal, nos ajuda a trabalhar a projeção da voz. O autoconhecimento do corpo nos ajuda a ter uma postura melhor, mais altiva, mais assertiva. Nos ajuda a trazer para o processo consciente os nossos gestos, por exemplo. Tem pessoas que gesticulam de maneira perdida, tem pessoas que marcam o ritmo da fala,
com o gesto. Então, se eu sei que o meu gesto me ajuda a transmitir, eu consigo trazer isso para o consciente sem perder a naturalidade. Então, eu acredito que o principal é isso, é saber que não é difícil, você tem todo o potencial, é trabalhoso, esteja preparado e tenha boa vontade de se preparar e se conheça para poder se lapidar, para poder melhorar cada vez mais. Adri, muito legal a nossa conversa. Ai, que bom. Acho que você respondeu todas as perguntas que a gente organizou aqui. Até aquela mais cabeluda. Até a mais cabeluda. Quero agradecer muito, quero convidar as pessoas que estão nos assistindo. Para quem gostou da Adriane Werner, ela é colunista no nosso site. Ela escreve com uma frequência, não me lembro agora se é mensal ou é quinzenal. É mensal. Uhum. Mensal, eu estou com a meta de que passe a ser quinzenal, mas ainda estou me cobrando isso. Então, mas tem alguns artigos da Adri lá no nosso site. Nós temos também os cursos, né, Adri? Você gravou alguns cursos conosco na parte de oratória. A oratória descomplicada, o storytelling, o media training, que a gente fala justamente sobre essas novas mídias todas. Então, fica o convite para as pessoas conhecerem o curso, os cursos que a Adri tem conosco, os artigos, né? Profissional também. Oi? Etiqueta profissional também, estava deixando um curso de fora, quase esqueci. Sim, a Adri é nossa parceira aí de bastante tempo, né, Adri? E eu não desgrudo nunca mais de vocês, não sei se já avisei. Ficamos felizes. Então, fica o convite, para quem gostou desse vídeo, curta, né, curta aí, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, faça os comentários. Quem ficou com outras dúvidas, quer saber mais da Adri, escreve aqui embaixo, né, Adri, que a gente faz essa interação com a Adri, e quem sabe a gente faz até um segundo pergunte para quem sabe com a Adriane Werner. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Letícia. Eu é que agradeço, como eu disse, uma honra ter sido a primeira a estrear essa série que vai ser um sucesso, tenho certeza. Um grande beijo para você, para todos os parceiros da Brain. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.